Dando continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, vamos fazer a leitura no texto em 2 Timóteo, no capítulo 2. Para hoje, nós queremos relembrar um assunto que alguma vez naturalmente já foi ministrado, e é bom colocarmos de novo assim em presente, para estarmos como que periodicamente voltando a este assunto tão importante na nossa vida particular. O tema seria como que se disséssemos: qual a nossa motivação na obra de Deus? Ou então, qual a nossa motivação no meio do povo de Deus? Ou ainda, qual a nossa motivação sendo contado como mais um componente do povo de Deus? Nós queremos abrir este assunto com este texto em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, que em si mesmo já coloca muitas coisas. Assim a palavra diz para nós: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Essas duas palavras básicas. Verso 5: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Muito bem, observe nesta colocação de Paulo a Timóteo, que ele incentivava a Timóteo ao trabalho do Senhor de uma forma, digamos, digna, fiel, legítima, lembrando a ele também, Timóteo, que fazendo a obra teria a sua recompensa, chegando ele a dizer que se sofrermos com Cristo,
também com Ele depois teremos a recompensa da alegria da vida. E aqui neste mesmo texto, nós vemos Paulo falando do que o animava e qual era a sua motivação em continuar a pregar o Evangelho. E a motivação dele em pregar o Evangelho era em amor para com os chamados à salvação. Interessante que ele não fala do amor dele para com Deus, ele fala do amor dele para com as almas que eram chamadas à salvação. Então, nesse texto, vemos Paulo motivado e incentivando a Timóteo para continuar a obra. Há uma recompensa. O lavrador colhe frutos do seu trabalho e certamente ele colheria. E nessa mesma exposição, motivava a Timóteo a continuar. E ele mesmo, Paulo, poderia ser para Timóteo um exemplo. Como no outro lugar, Paulo chega mesmo de forma ousada a dizer que nele Timóteo tinha um exemplo e que poderia estar copiando. Muito bem, irmãos. Assim, nosso assunto: qual a nossa motivação na obra de Deus, no meio do povo de Deus, como filho, servo de Deus, pertencendo a este povo chamado de Deus. Qual a nossa motivação? Nosso assunto é para nós fazermos uma reflexão. Mas antes consideremos: por que trabalhamos para o Senhor? Qual a nossa motivação? O que nos leva a termos compromisso na casa de Deus, com a obra de Deus, no Evangelho? Andar segundo as restrições do Evangelho, em obediência ao Evangelho, procurando, sabendo que todo aquele que quiser seguir a Cristo de forma fiel vai padecer perseguições, mas o que motiva ainda assim continuar? Alguns podem fazê-lo por temor, obedecer a Deus em temor, tá bom? Que o temor é o princípio da sabedoria, disse Salomão. Mas também consideremos: em amor, ótimo, porque Paulo chega a dizer que o amor de Deus nos constrange a nós correspondermos ao seu amor para conosco. E de fato, considerando motivação, o amor com que Deus tem nos amado, tudo quanto Ele fez por nós, de fato, é motivação suficiente para, como Paulo chegou a dizer também, que estava pronto não somente a ser preso, mas até mesmo morrer por causa do nome da obra em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, entre temor e amor, lembremos que João, no seu Evangelho, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 18, ele chega a dizer: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se alguém faz a obra de Deus e tem como motivação o temor, não está sendo perfeito. Não está sendo perfeito. É medo da pena, do castigo, da repreensão, da reprovação em alguns termos. Mas
aquele que faz por amor, aí sim tem atingido uma motivação mais correta. Mas consideremos, porque é importante esse fato, analisarmos em nós mesmos o que nos motiva a sermos cristãos e andarmos no cristianismo, considerando tudo o que ele de nós requer. É fundamental nós lembrarmos que não vale a pena a gente viver uma vida que depois não vai ter uma recompensa depois. Por isso Paulo já disse quanto à morte, que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas Paulo dizia, há uma ressurreição, não servimos a Cristo Jesus só para este mundo, há uma promessa pela ressurreição do último dia. Então, não somos mais miseráveis dos homens, tem algo depois, há uma recompensa. Por isso mesmo, ele chegou a dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, se quisermos folhear a Bíblia, podemos folhear, quando no verso 11 até 13, ele traz a base do cristianismo, quando colocou para os coríntios que ele, como sábio arquiteto, construtor, engenheiro ou qualquer outra palavra que pudesse lançar, ele lançou o fundamento, que não é outro senão Cristo Jesus. Isso está no verso 10. Mas nesse mesmo verso 10, ele salienta, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento. Sermos cristãos, que bom. Basearmos em Cristo Jesus, que bom. Que fundamento forte, inabalável, seguro. Mas como construímos? Como construímos? E o verso 11 ele vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e agora? O fundamento é bom, mas o que edificamos sobre este bom fundamento? Se é algo de ouro, prata, pedras preciosas, muito bom. Mas se for madeira, feno ou palha? E o verso 3 ele complementa, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então, irmãos, é fundamental, dizia eu, termos uma obra consciente que vai dar frutos ou que trará benefícios depois, e não fazer algo por fazer, sendo que depois termina nisso mesmo, sem uma recompensa posterior. Quantos de nós nos esforçamos, até mesmo no nosso trabalho secular, por causa de um salário no final do mês, ou pelos benefícios que vêm junto com o salário, ou perdura nisso e persevera nisso que tem uma chamada aposentadoria depois, a aposentadoria remunerada. Então, todos nós naturalmente fazemos algo esperando uma recompensa. Então vamos fazer de tal forma que a recompensa seja garantida. E outra forma também natural é não sermos reprovados pelo Senhor. Nós sabemos muito bem, na colocação que Jesus fez sobre o juízo final, que naquele dia alguns receberão recompensa, porque o Senhor ali colocou
várias coisas. Estive nu, me vestiste, tive fome, me deste de comer, e o Senhor foi falando. Mas por outro lado também, alguns são reprovados. E esses vão reclamar. Mas por que reprovados? Por que reprovados? E vão até mesmo dizer, de certa forma, em teu nome, curamos em teu nome, isso, a teu nome fizemos aquilo outro, mas o Senhor vai dizer, não vos conheço. Ou seja, aqueles que militam, uns de uma forma aprovada e outros militando, trabalhando, motivados na obra de Deus, servindo ao Senhor, mas serão reprovados. Lembremos que Paulo fala aí mesmo em Coríntios, só que agora no capítulo 9, podemos folhear no verso 24, quando Paulo assim escreveu: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Observe, ele toma como exemplo. Hoje mesmo temos isso tão notoriamente. Quantos que se esforçam, se dedicam, exercitam, renunciam a tantas coisas, têm a sua vida todinha para preparação, adestramento dos atletas, para competir por algo onde um só leva o prêmio. No verso 25 aí, Paulo continua: e todo aquele que luta de tudo se abstém, nós porém uma incorruptível. Pois assim, Paulo diz, corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É questão de sabedoria, aplicar a sabedoria, como Jesus chegou a dizer. Alguém que quer construir uma torre, primeiro se assenta e começa a fazer cálculos para ver se as condições que ele tem são suficientes para construir uma torre, para não ser achado como aquele que começou e não pôde concluir. Assim também na vida espiritual, digamos, no serviço a Deus, temos que de vez em quando assentar e colocar a caneta para funcionar, fazendo análise da nossa própria vida e ver se nós estamos indo de tal forma que sejamos aprovados por Deus. Muito bem, tem muita coisa que entre os homens se faz entendendo que é uma coisa boa, ou a intenção é muito boa, mas a motivação pode estar errada. A motivação pode estar errada. Não foi Salomão mesmo que disse que a coisa que ao homem parece de justiça, correto, aprovado, mas o seu fim é morte? Considerando nós mesmos tão tendenciosos a fazer um juízo em nós mesmos na razão humana, e quantas vezes fazemos em nós mesmos e fora do projeto de Deus, da aprovação de Deus. Então o que pode parecer bom, a intenção que pode ser boa, no final pode se mostrar contrário à vontade de Deus. Nós temos aquele momento em que Pedro deixou-se levar
quando Jesus falava da sua morte na cruz do Calvário. Coisa absurda, Jesus morrer. E Pedro, todo cheio de ânimo: não, Senhor, não permita tal coisa. E Pedro estaria pronto a tudo, como vemos ali no Getsemane, lançando mão da espada, agredindo o servo do sumo sacerdote. Estava pronto a lutar pelo Senhor. A intenção era boa? Pode parecer. O que ele fez foi bom? No momento mesmo de Getsemane, Jesus já repreendeu: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então pronto. E voltando ao caso dele se opor à morte de Jesus, não podia, porque a morte de Jesus era projeto de Deus para perdão dos nossos pecados. Então observe, algo que parece para o homem muito bom, cheio de boas intenções e com uma projeção de justiça ou de bem fazer, se não for dentro do projeto de Deus, podemos ser achados até mesmo contrários a Deus. Não seremos aprovados. Como no caso, voltemos a Pedro, que quando Pedro assim falou, imediatamente o Senhor repreendeu. Na verdade, não Pedro, mas o Espírito que tomou ocasião para ali por Pedro falar em oposição à morte de Jesus. Mas continuemos. Assim observem. Abramos em Marcos capítulo 10. Estamos neste texto de Marcos capítulo 10, do verso 35 em diante. Muitos seguiam a Jesus. Vários eram os discípulos de Jesus. 12 eram os apóstolos de Jesus. Observe que caminhavam com Jesus, e a multidão muitas vezes caminhava longamente e por tempo extenso ao Senhor. Mas nós percebemos com algumas narrativas dos evangelistas que a motivação deles não era muito boa. Quando Jesus fez a multiplicação de pães, pronto, a multidão já estava querendo colocar Jesus como rei. Qual era a motivação? Pão. Jesus faz aparecer pão e alimenta o povo. E ainda mais, ainda dá peixe também. E Jesus diz para eles sobre isso: vocês têm vindo e estão buscando porque comeram pão, e um pão que perece. É aquela palavra: trabalhar antes pelo pão que dá a vida eterna. Motivação errada daquele povo. Outros seguiam a Jesus, milagres, ou queriam se beneficiar recebendo algum milagre de Jesus, como as curas, ou queriam simplesmente como participar de um show. Qual o próximo milagre? O que Jesus vai fazer agora? Bom, e isso não era o principal. Mas entre os discípulos, agora lendo em Marcos capítulo 10, verso 35, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele, Jesus, lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda.
faremos. Tiago e João, seguindo a Jesus, sabendo que Jesus seria rei. Já imaginaram o rei? Já imaginaram o primeiro escalão do governo? E já querem estar à esquerda e à direita de Jesus. Bom, boa coisa. Ficar à direita e à esquerda de Jesus, batalhar por isso é muito bom. Mas observem que essa motivação não era tão correta assim. Para começar, para ser um da esquerda e um da direita, eles já dispensaram os outros 10. Dos 12 apóstolos, eles já deixaram de lado os 10. O que depois vai trazer motivo de haver discussão entre eles, indisposição. Que não vou dizer que foi Pedro, mas imaginemos que Pedro, Tomé, Mateus, depois deram a cutucada lá no João e no Tiago, disseram assim: quer dizer que você vai ser o da esquerda e da direita, né? E nós? Não pensaram nos outros. Talvez fosse até levados pelo fato que toda vez que iam orar em particular, Jesus chamava Tiago, João, só que esqueceram do Pedro, que também ia em todos os particulares da intimidade do Senhor. Mas observem que eles estão motivados mesmo. Verso 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Continuemos. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O que é que Jesus está falando? Os irmãos entenderam o que Jesus está dizendo? Será que eles entenderam? Porque na verdade Jesus estava falando da amargura da morte, o sofrimento, a cruz, neste mundo ser como aquele que perdeu, reprovado pelos homens. Vocês estão prontos a beber este cálice? Será que eles entenderam isso? Digamos que entenderam. Logo em seguida, eles respondem no verso 39. E eles, Tiago e João, disseram: podemos. Ou seja, eles estavam prontos a tudo para estar à esquerda e à direita de Jesus. É lindo, irmãos, o jeito de Jesus tratar as coisas. Jesus não falou assim: vocês não podem não, vocês não vão aguentar. Observe o que Jesus disse no verso 39. Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Jesus concordou que eles eram mesmo motivados e estavam sendo sinceros. Eles iriam aos extremos por Jesus. Mas verso 40, Jesus diz: o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Eles preocuparam só com eles. Eles estavam cheios de ânimo, totalmente dedicados ao Senhor, até pela morte, se necessário fosse. Mas observem bem,
interesse era em favor deles, um à esquerda e o outro à direita. Só isso que não estava lá certo. Por isso mesmo que em continuidade, no verso 42, tendo isso causado uma briguinha, uma discussão, uma indisposição entre os apóstolos, no verso 42 Jesus vai consertar tudo. E lemos assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Observe, aqueles que são autoridades no mundo, príncipes, líderes, na verdade chegam a se colocar o povo e os subalternos como sendo algo deles e que deve trabalhar para eles. Por isso essa ideia de mordomia errada no mundo. Eu vou querer aquela posição, quero alcançar este nível de autoridade pelos benefícios, pela mordomia, pelo que vem acompanhando o salário e o título. Mas Jesus está chamando a atenção. No mundo é assim. Verso 43, Jesus coloca a posição correta: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, ele, Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aí está. Quanta motivação em Tiago, quanta motivação ali também em João, os dois, mas preocupados consigo. E Jesus diz que no reino dos céus não é assim. A preocupação de cada um deve ser com o próximo, o outro, e não consigo. Continuemos. Abramos agora em Lucas capítulo 10, verso 17, por exemplo. Lucas 10, verso 17. Temos uma ocasião em que Jesus mandou os seus discípulos de dois em dois, indo à sua frente, passando pelas aldeias. E Jesus lhes deu poder. Foram revestidos de autoridade e poder para a missão que o Senhor lhes deu. O verso 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Naturalmente pregaram o Evangelho, muitos aceitaram, comovidos, houve mudança de vidas, impondo eles as mãos sobre enfermos, enfermos foram curados, muitos oprimidos tiveram a libertação, o diabo saiu da vida de muitos, e eles vêm admirados, estavam alegres pelos fenômenos, mas observem, não era a motivação melhor, nem o motivo do momento de se alegrarem, não era o mais importante. O
Por isso, no verso 20, aí mesmo em Lucas 10, Jesus disse para eles: mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Olha como é fácil nós ficarmos alegres por causa de uma coisa pequena e não nos alegrarmos pelo que de fato é grande, é valioso, e que era a vida eterna que eles tinham por Cristo Jesus. Nós somos tendentes muitas vezes a isso. Por isso, o cuidado com a nossa motivação. Por isso, abrindo outra vez em Coríntios, outra vez no capítulo 9, Paulo dá o exemplo, dizendo que pregava sim um evangelho e o fazia de boa mente. Observe a expressão dele. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 17, e dizia Paulo: e por isso, se o faço de boa mente, a pregação do evangelho, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Observe que Paulo tinha por obrigação pregar o evangelho, mas ele fazendo isso, atendendo a esta chamada, visando a recompensa. Visar a recompensa, irmãos, é boa coisa, é correto, natural, porque há promessas de Deus. Mas observe, ele queria militar legitimamente, queria cumprir o seu ministério de boa mente, não de má vontade. E será que muitas vezes a gente faz as coisas que temos que fazer porque é obrigação e não com alegria? O que diz o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria e chegai-vos a Ele com cânticos. É melhor do que fazer obrigado com cara feia. Fiz, pronto, cumpri a minha missão. Deus tem a oportunidade de ter prazer naquilo que faz. Ainda mais uma obra tão honrosa como esta, de servir a Deus. Lembrando que Pedro e João, uma vez presos e uma vez açoitados, com as costas doendo naturalmente, feridas, saíram alegres por terem sido achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Mas observe agora em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, ele coloca também alguma coisa nesse sentido. Tem muita gente que trabalha pelo Evangelho, prega até mesmo o Evangelho, se esforça no Evangelho, mas como fazem isso? Filipenses no capítulo 1, falando a partir do verso 12, comentando as suas prisões, Paulo inicia o texto assim, verso 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus, mais confiadamente, sem temor. Verso que verdade é
que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, diz o verso 17, na verdade, anuncio a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições. Maneiras diversas de pregar o Evangelho. Uns de boa mente e outros como quem disputa com Paulo, em contenda, inveja. Meu Deus! E pregando o Evangelho. E Paulo ainda ousa dizer: que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então Paulo, pelo Evangelho, estava disposto até a tolerar isso. Muitos que disputavam com ele, Paulo, na pregação do Evangelho, para ser mais reconhecido que Paulo, formar mais igrejas que Paulo, ter um número de fiéis seguidores maior que de Paulo. Paulo não ficou deprimido por isso. Que bom que Cristo seja anunciado. Mas entretanto, olha para nós, será que serão aprovados? Naquele dia poderão dizer diante do Senhor: em teu nome fizemos? E que o Senhor vai responder? Aguardemos. Portanto, irmãos, lembremos, consideremos que estamos tratando exemplos de motivações. Há motivações diversas, motivações erradas, vanglória, busca de posição, para ser visto pelos homens ou por eles aprovados. Também tem gente que prega o Evangelho com interesse financeiro. Jesus se alertou que muitos viriam fazer de nós negócio. Com o número que são evangélicos, está acontecendo de sermos disputados pelos que querem ser votados nas eleições. Se chegam às igrejas, aos irmãos, até pode chegar à fé, mas porque não tem lugar talvez na instituição religiosa que pertence, vão procurar uma outra onde ainda não tem um concorrente para o propósito que tem de serem tidos como ou cotados para um voto. Observem isso. Há muitos interesses, motivos pelos quais se pode chegar à pregação do Evangelho, mas cuidado. Nós temos em João 12, no Evangelho de João, no verso 43, Jesus olhando as pessoas que o seguiam. E temos expressões que dizem que Jesus conhecia os seus corações. E Jesus não se deixava levar pela aparência de muitos que estavam como discípulos de Jesus. O Senhor conhecia os corações. Podemos colocar dentro do nosso tema a motivação deles. E Jesus observava que muitos amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Na hora da decisão por Jesus ou não, eles iam ver onde é que teria mais vantagens, ou onde a desvantagem fosse menor. Diferente de Moisés, né? Que largou tudo aquilo que parecia ser de vantagens, ser filho da filha de Faraó, para ser como escravo,
pertencente a um povo escravizado, mas olhava mais além, os benefícios, além do vitupério de Cristo, a recompensa da eternidade, as promessas de Deus dadas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Tanto assim que quando se dizia que seriam proibidos de entrar na sinagoga, perderiam o posto de escriba, ou de fariseu, ou de lugar no sinédrio, aí Jesus ficava de lado, porque ele não estava prometendo nada neste mundo. Ainda que a recompensa neste mundo era 100 vezes mais do que a renúncia. E no porvir, sem medida a eternidade. Por isso mesmo, vamos observar em Mateus, no capítulo 6, aqui, vamos observar o que Jesus disse. Dentro daquelas instruções do chamado Sermão da Montanha, Jesus coloca muito isso, de fazer as coisas de Deus sem motivação pessoal aparente e coisa efêmera, coisa muito passageira. No capítulo 6 de Mateus, primeiro verso, Jesus disse: guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Perigo. Motivação errada. Os outros veem que eu sou um bom cristão, jejuo bem, oro muito, conheço a Bíblia. Não deve ser assim. Verso 2: quando, pois, deres esmola, falando de esmola no exemplo, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quer se mostrar para os homens? Tá bom, olha lá, o pessoal está impactado, já teve a sua recompensa na terra. No céu, o céu não te deve nada. Não foi entesourado nada no céu, tudo foi investido na terra. No verso 5, Jesus fala sobre a oração. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já apareceram para os homens. No verso 16 do capítulo 6, e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quanta motivação, né, irmão? Incorreta. Aí podemos ver exemplos negativos em alguns personagens bíblicos. Eu fico lembrando, o que poderíamos dizer? São tantas pessoas que tiveram comportamento impróprio na Bíblia, querendo chegar a Deus, mas o coração estava com motivação imprópria. O que vamos dizer de Caim? Não estava querendo sacrificar a Deus? Não queria ser reconhecido por Deus? Mas observem que apresentou o sacrifício de uma forma incorreta, sendo instruído por Deus, não levou isso em conta, ficou irado porque o irmão Abel teve o seu sacrifício aceito e o dele não. Então, na verdade, ele queria se firmar ou ter posição diante de Deus ou dos homens.
de alguém que fez um sacrifício a Deus e o seu sacrifício foi aceito. Não tendo sido aceito, pronto. A preocupação não era Deus não ter aceitado. A preocupação é que os homens viram que não fui aceito. Absalão, filho de Davi, corria ao encontro ao povo quando vinha para Jerusalém. O que você veio fazer? Veio buscar? O que você precisa? Pode contar comigo. Qual é o interesse dela? Era ajudar o povo? Não. Era ser reconhecido pelo povo quando viesse o momento de disputar com o próprio pai o trono. Motivação errada. Atender o povo para ter posição. Observe. E o pai dele? Seguindo o meu exemplo, Adonias, de igual modo, correndo para lá, para cá com os melhores cavalos, fazendo a sua política de amizade com o povo, com os líderes do povo, churrasco, né? Chamando o povo para comer um churrasco. Estava querendo se alegrar com o povo? Não, estava querendo que o povo ficasse devendo favores para ele. Para na hora de disputar o trono, já tivesse um bom número de eleitores, entre aspas, porque naquele tempo tinha eleição. Abinadab queria ser rei do povo de Deus, liderar o povo, governar o povo, mas para o povo ou para si? Para si, porque primeiro matou os seus próprios irmãos, poderiam ser concorrentes. Quanta coisa horrível, irmão, na Bíblia. Geazi servia Eliseu e queria tirar vantagens para si mesmo, vantagens, presentes. Eliseu cura e eu recebo na saída a recompensa da cura, do atendimento que o profeta, homem de Deus, proporcionava de graça. Motivação errada. E observe que em Geazi a coisa foi mais séria, né? Ele não santificando o nome do Senhor, porque de graça Eliseu fazia da parte de Deus, e ele lá, digamos assim, querendo a recompensa. Naamã foi curado da lepra, ele correu atrás de Naamã para tirar vantagem, mas a lepra veio sobre Geazi. Santo ter cuidado. Não santificou o nome do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. Aí ó, motivação. Em teu nome curamos. Quando é que Jesus vai dizer não nos conheço? Ou porque não houve cura de verdade, ou houve cura, mas a pessoa não estava na motivação certa. Foi por causa do nome do Senhor empregado. A fé da pessoa, talvez. E não pelo que estendeu a mão, pelo que fez a oração. Como muitos costumam dizer, faz uma poderosa oração. Não tem poderosa oração, costumo dizer aqui também. A resposta à oração é que pode ser poderosa. A oração deve ser até bem fraquinha, humilde, para que Deus possa ser glorificado. Mas um exemplo que eu vejo importante é Joabe, irmãos. Eu fico admirado, Joabe, como é que Joabe trabalhou pelo reino de Deus, pelo povo de Israel, sendo general no tempo de Davi.
Joabe está praticamente em tudo. Tem conflito, Joabe está na frente. Tem uma disputa, Joabe está na frente. Para tudo, Joabe está na frente. E tanto na frente que nem Davi achou jeito de removê-lo da frente do exército. Davi estava como que com a mão atada, porque todos aqueles que Davi queria colocar na frente do exército, Joabe dá um jeitinho de tirá-lo fora. Vem Abner. Com Abner, Davi faz uma aliança, vai entregar a Abner o comando do exército unificado de todo Israel. Joabe já vai lá e elimina esse concorrente. Isso está escrito lá em 2 Samuel capítulo 3. Como também depois, mais à frente, 2 Samuel capítulo 20, outra vez, depois do problema que envolveu Absalão, quando Joabe também não agiu correto, desobedecendo às ordens de Davi, matou Absalão, ainda que foi muito bom, viu? Então, por um lado, foi bom. Ele agiu politicamente correto, mas estava em desobediência. E terminando aquela fase da revolta de Absalão, parece um valente Amasa, e Davi vai conferir a ele o comando do exército. Mas Joabe já vai lá ao seu encontro e elimina outro concorrente. Chega o dia do juízo, não no céu, na terra mesmo. Agora com Salomão. Davi fala para Salomão: Joabe, mas combateu, lutou, trabalhou pelo povo de Deus no meu reinado, muito, 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 mas numa motivação negativa, errada. Deus te tem dado sabedoria, afasta Joabe. E vemos que Joabe depois, no reinado de Salomão, foi tropeçando e veio a sentença. Salomão condena a Joabe, general do exército, no tempo de seu pai. Condena Joabe à morte e ainda diz: seja sobre ele o sangue inocente de Abner e o sangue inocente de Amasa. Que seja retirado do governo do meu pai esta injustiça. Aí está. Lutaram. Motivações diversas, impróprias. Mas, se assim falamos tanto, qual a motivação correta? Naturalmente, poderíamos estar listando muitas motivações corretas: obediência a Deus, submissão a Deus, zelo pelas coisas de Deus, gratidão a Deus, até admiração por Deus. É o caso de Raabe, né? De Naamã, que agora querem servir ao Deus de Israel, porque de fato ele é Deus de atuação poderosa, é verdadeiramente Deus. Motivações corretas, mas observem bem, quantos que, conforme vimos no texto inicial, que querem batalhar e são motivações corretas, como Paulo, para serem participantes das bênçãos
prometidas. Lembra-se de Jacó? Lembremos de Jacó. Foi assim com Jacó. Ele amava as bênçãos de Deus para o primogênito. Ele queria as bênçãos. Se nós batalharmos pelas coisas de Deus, pelas promessas de Deus, é uma forma de demonstrarmos fé, né? É crer que de fato Jesus é aquele que nos pode dar tudo que tem prometido. Mas tantas coisas são razões próprias, motivações corretas, saudáveis, como cumprir o ministério, ser fiel. Lembrando de José, a motivação de José, irmão, num tempo que não tinha tantas promessas de Deus, ele queria tão somente servir direito, ser fiel, para não pecar contra os homens e nem pecar contra Deus. Será que ele tinha entendimento da vida eterna já? Ou ele já observava Deus em juízo ainda na terra, para poder saber? Nós não está lembrando aqui, Enoque foi trasladado, Noé foi livre do dilúvio, Ló foi livre da destruição de Sodoma e Gomorra. Então há exemplos de recompensas mesmo na terra. Mas continuemos. Uma motivação importante, não podemos esquecer, irmãos, é o amor para com Deus em resposta ao amor que primeiramente Ele tem dedicado a nós. Ele nos amou primeiro. Importante aquela palavra que eu disse no início: o amor de Deus nos constrange a, com todo o ímpeto, todo o coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, servirmos a Deus com amor, desinteressado de tudo. Mas pode ter certeza, vai ter recompensa. Mas pode deixar para lá, a recompensa é segundo plano. Primeiro é amor, gratidão, alegria de servir aquele que tanto fez por nós. São expressões que nós encontramos nos Salmos, Davi escrevendo que ama o Senhor, porque aí vai dando as razões de gratidão e resposta ao amor e atenção de Deus. Aí exemplos de personagens bíblicos para isso: Abel, José, Raabe, Gideão, quantos mais? Vou falar que nem o escritor de Hebreus, faltaria tempo para falar de tantos. Mas nós temos dois pontos importantes que servem de parâmetro para cada um de nós: Paulo e João Batista. Em João Batista é importante observar que ele tinha pleno entendimento da sua posição. Eu não sou o Cristo. Ele podia até dar uma sorriso, não, me confundiram com o Cristo. Coisa boa, né? Interessante. Me confundiram com o Cristo. Ou me colocaram no patamar de Elias, que havia de vir. E Bob está alto. Não é nada. Eu não sou digno nem desatar as alpacas, as correias da sua alpaca, da sua sandália. Eu não sou digno disso. Eu batizo com água. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o esposo. E já estou muito alegre de ser amigo do esposo. Mas a festa e a noiva e a esposa é dele. Observe que João teve de entendimento. E quando o negócio começou a ficar aos olhos dos homens como que
João Batista perdendo prestígio, ele não teve isso como ofensa nem nada. Não, está certinho. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. E é quando ele vai para a prisão e para a morte. Que diminuição, hein, irmão? Não é só o ibope que baixou dele, não. Não é só o número de discípulos que baixou, não. Prisão, morte. É um cuidado, irmãos. Ele não teve o ministério dele como ministério foguete. Sobe, sobe, sobe e entra lá em estabilidade bem alto, como um satélite em torno da Terra. Para todos eles, está lá no alto e não vai sair tão cedo de lá. É um ministério que subiu e desceu. E quantos querem se pegar ao seu ministério, a sua fama, a sua posição, sem entender que há tempos e tempos. É o bonito de Davi, quando Davi já estava velho, né? Passou para Salomão e vinham os chefes, os conselheiros de Davi prestar homenagem a Davi ou a Salomão, mas as palavras eram perigosas se alguém não levar para o lado certo. Diziam para Davi e para Salomão, a respeito de Salomão, que o teu reino seja maior do que o teu pai. Tem gente que ficaria enciumada e mandaria cortar a cabeça desse e do próprio filho Salomão para não ser diminuído. Mas Davi não tinha olho na glória para si. E Salomão, no seu trono, ou no leito de enfermidade, dizia amém, vamos dizer assim. Isso mesmo, que ele cresça mais. Mas por quê? O rei dele seria maior do que o meu? Não, que isso. Não, Davi queria que Salomão tivesse um reino maior. Não por causa dele mesmo, Davi, nem por causa dele, Salomão, mas por causa do nome do Deus de Israel. Motivação correta. E já sei que às vezes acontece. Se algum dirigente recebe uma palavra dessa, né? Espero que na direção da congregação você faça mais do que o anterior. O anterior vai ficar enciumado. Quer dizer que eu não fiz nada? Não, ele fez o que tinha que fazer no tempo dele. No tempo do outro, qual a expectativa? Que se cresça. E o bom será para a obra de Deus, o nome do Senhor. Essa é a veracidade que precisamos entender. Irmãos, dentro desse aspecto, encerramos agora, concluamos. Há necessidade, existe essa necessidade de sermos sinceros ao fazermos uma análise, uma autocrítica. O que nos move, o que nos motiva a fazer uma obra de Deus? Vamos analisar isso. Cuidado com as tarefas que buscamos por nós mesmos, ou para nós mesmos, e não no propósito de Deus. Muitas vezes a gente está arrumando serviço e glórias e realizações que Deus nos faz nela. Um exemplo prático que eu percebo, lá na Coreia do Sul, o fenômeno de evangelização e crescimento do evangelho foi grande, naquele sistema de células. Aí muitos pastores aqui no Brasil vão fazer também células para crescer, e o negócio, em vez de crescer, deu divisão, deu sumiço de membro, acabou com muitas igrejas grandes. Mas por quê? Ideia de crescer, mas sem o aval e a direção do Senhor.
talvez para a fama. Se lá cresceu, também quero crescer. Não está certo. É necessário ter convicção da chamada de Deus, e nessa chamada de Deus, qual é a vontade de Deus. Não precisa ser a lei, não. Basta fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Você será aprovado. Mas se você fizer 1000 coisas grandes aos olhos dos homens, não fazer aquilo que Deus quer que você faça, perdeu tudo. No céu não será aprovado. Te mandei fazer uma coisinha pequena, você não fez. Ele vai dizer: Senhor, mas eu fiz muito mais. Não obedeceu ao Senhor. Servo reprovado. E finalmente, dentro dessa análise própria da motivação que nos leva a sermos cristãos, etc., na obra de Deus, no meio do povo de Deus, vamos tomar cuidado com a realização pessoal. Muitos querem se realizar, ou então querem a sua fama, a sua glória em competição uns com os outros. Não serve. Não serve. Deus não está nos chamando para uma competição. Deus está nos chamando a uma fidelidade àquilo que Ele quer de nós, ao que nos confiou em nossas mãos. Ao chegar o dia do juízo, Ele vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Vou usar outra palavra. Foste fiel naquilo que eu dei para você fazer, ainda que pouco. Te constituirei sobre o mundo. Basta isso. Ser achado fiel, palavra que Paulo muito usou. Queria ser achado por Deus fiel, aprovado. O resto é consequência, virá recompensa da parte de Deus. Qual a motivação que nos leva a ser crentes, evangélicos? Qual a motivação? Que Deus nos dê graça para estarmos no parâmetro certo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.